Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam convosco. Hoje, dia 3 de outubro, a Igreja no Brasil comemora a memória dos protos mártires do Brasil. Santos André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro, presbíteros. Mateus Moreira e outros 27 companheiros leigos, mártires, brutalmente trucidados pelos invasores holandeses e índios, a eles associados em 1645. Todos conhecem um pouco da história da ocupação holandesa no nordeste do Brasil. Os Países Baixos, antiga possessão espanhola e em guerra contra a Espanha, atacaram o Brasil, que na época tinha como soberano o rei Felipe II, espanhol. A primeira invasão ocorreu em maio de 1624, quando os holandeses tomaram a Bahia. Foram expulsos em 1625 com a ajuda de uma frota espanhola. Não desistiram, em 1630 invadiram Pernambuco, tomando Olinda e Recife. Conseguiram fixar-se e aumentar os seus domínios em todo o litoral nordestino, no Maranhão, no Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Para governar Pernambuco, foi enviado o príncipe Maurício de Nassau, que governou com muita habilidade, atraindo a amizade dos brasileiros. Os holandeses chegaram à capitania do Rio Grande, hoje estado do Rio Grande do Norte, no dia 8 de dezembro de 1633. Depois da rendição dos portugueses da Fortaleza dos Reis Magos, que defendiam a entrada marítima da cidade, a principal preocupação dos invasores foi assumir o quanto antes os pontos estratégicos que garantiam a economia da região e a subsistência da população. A principal fonte de renda era o gado, seguido da cana-de-açúcar. Havia dois engenhos, o de Potengi, economicamente descendente, e o de Cunhal. Ora, quando os holandeses chegaram a Natal, vários moradores importantes refugiaram-se em Potengi, propriedade de um deles, na esperança de que viesse ajuda da Paraíba e de Pernambuco. Foram perseguidos. Os invasores, com a ajuda dos índios tapuias, mataram Francisco Coelho, dono do engenho, e sua mulher, e seus 6 filhos, e todas as outras pessoas que ali se encontravam, em número de 60. Este foi o primeiro massacre realizado pelos holandeses no Rio Grande do Norte. Como não havia a motivação religiosa, não é considerado um martírio pela fé. Enquanto em Potengi estava quase desativado o engenho de Cunhal. Era o mais importante centro da economia da capitania. Foi por isso palco de lutas pelo seu controle entre portugueses, índios e holandeses. Passadas todas as turbulências do período inicial da invasão, a vida do engenho voltou à sua normalidade, ao redor da capela de Nossa Senhora das Candeias, da Casa Grande e do engenho, viviam mais ou menos 70 modestos colonos e suas famílias. Durante a ocupação holandesa, a Igreja do Rio Grande do Norte, implantada pelo trabalho missionário dos jesuítas, estruturada em 2 paróquias, de Natal e de Cunhal, passou por um período de crise causada pelas autoridades hostis à igreja e pela busca de novos fiéis por pastores calvinistas. O calvinismo era a principal religião em terras flamengas, Holanda, que é a parte da atual Bélgica. Com o tempo, essa situação hostil transformou-se em verdadeira perseguição religiosa, que culminou com o massacre de Cunhal e Uraçu, de 15 de julho. Chegou a Cunhal Jacó Rabi, trazendo consigo, como sempre, seus amigos, liderados os ferozes tapuias, e além deles alguns potiguars, como o chefe Gerera e os soldados holandeses. Jacó Rabi era conhecido por seus saques, desmandos feitos com a convivência dos holandeses, deixando um rastro de destruição de sangue por onde passava. Dizendo-se em missão oficial pelo Supremo Conselho Holandês do Recife, convoca a população para ouvir as ordens do Conselho,
após a missa dominical, no dia seguinte, sua simples presença deixou todos tensos e temerosos. Uma chuva torrencial na manhã de domingo, dia 16, alagando sobremaneira os caminhos da região, impediu que o número de pessoas que comparecesse à missa fosse maior. Foi uma chuva providencial. Pelo receio de Rabi, alguns esperaram nas casas do engenho. Os fiéis chegaram em grupo de famílias para cumprir o preceito dominical. Padre André de Soveral iniciou a missa após a elevação da hóstia e do cálice, erguendo o corpo do Senhor para a adoração dos presentes. A um sinal de Jacó-Rabi foram fechadas todas as portas da igreja e se deu início a terrível carnificina. Foram cenas de grande atrocidade. Os fiéis em oração, tomados de surpresa e completamente indefesos, foram covardemente atacados e mortos pelos flamengos, com a ajuda dos tapuias e dos potiguares. Ao perceber que iam ser mesmo sacrificados, os fiéis não se rebelaram, ao contrário. Entre a ânsia de confessaram ao sumo sacerdote Jesus Cristo, Senhor nosso, pedindo-lhe cada qual com grande contrição perdão por suas culpas. Enquanto o Padre André estava exortando-os a morrer bem, rezando apressadamente o ofício da agonia. Os primeiros ataques ao venerado sacerdote Padre André de Soveral partiram dos tapuias. O padre, porém, falando a língua indígena na qual era bem versado, exortou-os a não tocar nas pessoas ou nas imagens e objetos do altar, sob pena de ficarem tolhidas as mãos e as partes do corpo que o fizessem. Os tapuias recuaram receosos, mas os potiguares não deram importância às palavras do sacerdote, arremetendo contra o ministro de Deus, fazendo em pedaços. O autor da façanha foi o principal dos potiguares, Gerera, que, empunhando uma adaga, feriu de morte Padre André. Que nós, irmãos e irmãs, nesse dia, possamos, com o testemunho desses protos-mártires, também viver a nossa fé e dar testemunho da nossa fé a todos aqueles que nos encontraram, vendo que muitos derramaram o seu sangue por Cristo. E é tão interessante ver que se fala muito de uma perseguição católica, mas ninguém fala da perseguição protestante que houve contra a Igreja Católica, também aqui no Brasil. E se você, meu irmão e minha irmã, deseja fazer um caminho espiritual, um retiro na tua própria casa, para se encontrar mais com o Senhor, meditar a sua vida, ver aquilo que Deus deseja de você, eu te convido a me mandar um WhatsApp que eu te enviarei este material no telefone DDD 11 94 702 7775. 94 702 7775. E que fica com Deus e que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.